O drama começa com uma bela mulher chamada Kim, a protagonista da nossa história. 3 anos atrás, Kim era uma jovem solteira despreocupada que tinha acabado de se formar na universidade. Mas depois da formatura, a realidade bateu forte. Ela não conseguia encontrar um emprego estável. Sem outra opção, passou a trabalhar temporariamente como entregadora de comida, andando pela cidade todos os dias apenas para se sustentar. Depois do trabalho, sua maior felicidade era ir ao supermercado com sua irmã mais velha, procurando produtos com desconto. As duas irmãs dependiam completamente uma da outra. Sua irmã cozinhava refeições quentes e deliciosas e protegia Kim como um guarda-chuva precioso sempre que a vida ficava difícil. Uma noite, Kim viu por acaso um anel de diamante dentro da bolsa da irmã. Foi então que percebeu que seu futuro cunhado já havia feito o pedido de casamento. Em vez de se sentir aliviada, Kim ficou preocupada. Ela sabia que a irmã tinha escondido isso porque tinha medo de deixá-la sozinha. Pela felicidade da irmã, Kim decidiu tomar a iniciativa. Ela conheceu pessoalmente o futuro cunhado, prometendo casar sua irmã de forma digna como família. Ela até se ofereceu para organizar o encontro formal entre as duas famílias. Depois que o casamento foi confirmado, Kim acompanhou a irmã durante a sessão de fotos do casamento, ajudando com tudo cuidadosamente. Um dia, Kim viu sua irmã folheando uma revista de decoração, admirando um abajur específico. Normalmente, as duas só trocavam as coisas quando já estavam completamente gastas. Foi a primeira vez que sua irmã elogiou algo tão bonito abertamente. Kim decidiu que queria comprar aquele abajur como presente de casamento. Infelizmente, era caro, e suas economias não eram suficientes. Desesperada, ela pegou emprestada a conta da sua melhor amiga em um site de venda de itens usados. Depois de entrar, ficou aliviada ao encontrar alguém vendendo o mesmo abajur por um preço muito mais baixo. Ela imediatamente entrou em contato com o vendedor e marcou um encontro para aquela mesma noite. No local combinado, ela conheceu um jovem chamado Tae-hyung. Desde o primeiro momento, Kim começou a negociar agressivamente. Tae-hyung se recusou a baixar o preço e pediu que ela tomasse uma decisão. Insatisfeita, Kim insistiu em abrir a embalagem para verificar e até pediu para Tae-hyung tirar fotos dela com o abajur. Já irritado, ele concordou de má vontade. Finalmente, ele perguntou: "Você vai comprar ou não?" Kim segurou o abajur com força, com medo de que ele o levasse de volta. Durante a discussão, os dois quase caíram no chão. Tae-hyung tentou segurá-la para evitar a queda e ao mesmo tempo proteger o abajur. Apesar do esforço, a lâmpada dentro quebrou com o impacto. Furioso, Tae-hyung se recusou a continuar a venda. Kim também ficou irritada. Ela jamais daria à irmã um presente de casamento quebrado. Eles se separaram em maus termos. Pouco depois, Tae-hyung percebeu que havia pegado o celular de Kim por engano. O telefone estava sem bateria, então ele o levou para casa para carregar antes de devolvê-lo. Quando ligou, ficou chocado ao ver seu irmão mais velho como papel de parede, o futuro cunhado de Kim. No dia seguinte, Kim organizou o encontro formal entre as duas famílias. Pela sua irmã, ela pediu pratos caros pela primeira vez na vida. No meio da refeição, Tae-hyung apareceu de repente. Só então Kim descobriu que seu cunhado era o irmão mais velho de Tae-hyung. No entanto, a relação entre os dois irmãos era claramente tensa. O clima à mesa ficou pesado e constrangedor. Depois, Kim conversou em particular com Tae-hyung. Ele revelou que anos atrás seu irmão o havia abandonado em um orfanato. Ele a alertou para não confiar em alguém capaz de abandonar a própria família. O irmão correu atrás dele, querendo conversar, mas Tae-hyung só sentia desespero. Anos atrás, ele havia sido deixado para trás sem qualquer piedade. Agora, seu irmão estava construindo uma nova família feliz como se o passado nunca tivesse existido. "Eu nunca vou te dar outra chance de me abandonar", declarou Tae-hyung com firmeza. "A partir de agora, eu não tenho irmão." Ele então tirou uma câmera que guardava com muito cuidado. Era um presente do irmão antes de abandoná-lo. Por causa dessa câmera, Tae-hyung cresceu e se tornou fotógrafo. Mas agora, lembrando da dor daquela traição, decidiu deixar tudo para trás. Ele jogou fora a câmera e todas as fotos que haviam tirado juntos. Pouco tempo depois, seu irmão se casou com a irmã de Kim. Tae-hyung não foi ao casamento. Kim sentiu uma tristeza silenciosa, percebendo que algumas pessoas simplesmente não estavam destinadas a continuar sendo família. 3 anos se passaram em um piscar de olhos. Kim se tornou uma funcionária contratada em uma empresa de alimentos, enquanto Tae-hyung abandonou a fotografia e virou um empregado de escritório. Com os benefícios da empresa, ele fez um empréstimo para comprar uma pequena casa. Seus amigos achavam uma pena ele ter desistido da fotografia, sabendo o quanto ele era talentoso. Tae-hyung apenas sorria de forma amarga. Não havia mais ninguém com quem ele quisesse compartilhar suas fotos. Sem significado, até a melhor fotografia parecia inútil. Enquanto isso, Kim enfrentava suas próprias dificuldades. Apesar de trabalhar duro, mais uma vez não conseguiu uma posição permanente. Ela não sabia como contar isso à irmã. Como sempre, sua irmã preparou uma refeição caseira e cuidou dela com carinho. Para não preocupá-la, Kim mentiu,
dizendo que já havia sido efetivada. Mas ao se virar, viu que sua irmã havia preparado um quarto para ela e comprado livros profissionais, esperando que ela recomeçasse. Sua irmã prometeu apoiá-la de todas as formas possíveis. Embora soubesse que a irmã tinha boas intenções, o orgulho de Kim não permitiu que aceitasse ajuda. Depois de dizer coisas que não queria de verdade, ela saiu de casa furiosa. Preocupada, sua irmã ligou para o marido, um policial. Enquanto a tranquilizava, ele recebeu a notícia de que seu pai estava prestes a ser libertado da prisão. A mensagem o deixou profundamente inquieto. No dia seguinte, distraído ao dirigir, ele se envolveu em um grave acidente de carro. Tanto a irmã de Kim quanto seu cunhado morreram no acidente, deixando-a completamente sozinha. No funeral, segurando o testamento da irmã, Kim desabou em lágrimas. Como sua irmã pôde acreditar nas palavras ditas no calor do momento e deixá-la assim? Tae-hyung também estava lá, embora já tivesse falado coisas duras. No fundo, ele nunca tinha realmente abandonado o irmão em seu coração. Enquanto lamentavam, um garotinho, com menos de 2 anos, apareceu cambaleando. A criança, Woo-ju, era filho deles, sobrinho de Kim e também de Tae-hyung. Jovem demais para entender a morte, ele chorava sem parar. Kim tentou consolá-lo, mas de repente Woo-ju parou de chorar e caminhou em direção a Tae-hyung. Quando os presentes quase esbarraram na criança, Tae-hyung correu e o segurou com força. No meio da confusão, Kim avançou e acabou se machucando acidentalmente, torcendo o pulso e sendo levada ao hospital. Depois daquele dia, Tae-hyung passou a ficar constantemente ao lado de Woo-ju. Bastava lhe dar um doce que o menino parava de chorar imediatamente e começava a rir. Mas também o deixava exausto, urinava nele, obrigava-o a lavar roupinhas e vivia grudado nele o tempo todo. Em certo momento, Tae-hyung chegou a colocar Woo-ju dentro de um balde e puxá-lo só para distraí-lo. Mais tarde, Kim chegou e agradeceu sinceramente pela ajuda. Era a primeira vez que lidava com um funeral. Sem ele, teria ficado completamente perdida. Depois do funeral, um advogado se encontrou com os dois e perguntou quem assumiria a responsabilidade de criar Woo-ju. Tae-hyung recusou imediatamente, enfatizando que não queria mais envolvimento com a família do irmão. No entanto, Kim declarou firmemente que criaria o sobrinho sozinha. Antes de ir embora, Tae-hyung deu a Woo-ju um último doce. Nenhum dos dois percebeu que o destino estava, silenciosamente, ligando suas vidas de forma inesperada. O episódio 1 termina aqui. O episódio 2 começa. Após a morte da irmã, Kim assumiu a responsabilidade de criar o sobrinho e se mudou para a casa dela com o pequeno Woo-ju, dentro do quarto que sua irmã havia deixado preparado especialmente para ela. Ao ver os livros profissionais organizados com tanto cuidado, Kim foi tomada pela dor. Ela se culpava pelas palavras duras que havia dito. Nesse momento, recebeu uma notificação atrasada de entrevista da empresa. A mensagem a deixou ainda mais arrasada. Se tivesse chegado alguns dias antes, ela não teria discutido com a irmã, nem teria se despedido da pessoa que mais amava com arrependimento. No dia seguinte, Kim começou oficialmente sua nova vida como responsável por Woo-ju. No entanto, cuidar de uma criança era muito mais difícil do que ela imaginava. Depois de se esforçar para preparar uma refeição adequada, o menino vomitou tudo. A sala logo ficou cheia de brinquedos espalhados. Felizmente, sua melhor amiga ficou ao seu lado. Como Kim havia machucado o braço no funeral, a amiga até ajudou a lavar seu cabelo. Pela primeira vez em dias, Kim sentiu que conseguia respirar novamente. A amiga prometeu que, no dia da entrevista, faltaria ao trabalho para ajudar a cuidar de Woo-ju. O menino era extremamente travesso. A amiga perguntou casualmente sobre Tae-hyung. Kim balançou a cabeça. Esquece aquele irresponsável, disse. Ele deve estar por aí aproveitando a vida. Mas a vida de Tae-hyung estava longe de ser fácil. Após a morte do irmão, ele levou uma garrafa de soju para a casa de um amigo e conversou até tarde da noite. Ele mencionou a última ligação que o irmão fez antes do acidente. Tae-hyung não atendeu. Em vez disso, o irmão deixou uma mensagem dizendo que tinha algo importante para falar. Desde então, Tae-hyung não parava de pensar nisso, perguntando-se o que o irmão queria dizer. Recentemente, ele estava ocupado reformando sua nova casa, comprando móveis online, preparando um novo começo. Ainda assim, sempre que via um pote de doces em casa, lembrava de Woo-ju sorrindo entre lágrimas por causa de um simples doce. No dia da entrevista de Kim, sua melhor amiga teve uma emergência e não pôde ir. Faltando apenas 2 horas, Kim saiu com Woo-ju pelo prédio, batendo nas portas dos vizinhos, ligando para colegas e amigos, implorando por ajuda. Mas todos tinham suas próprias responsabilidades. Ninguém quis ficar com a criança. Sem outra opção, Kim pensou em Tae-hyung. Para fazê-lo aparecer, ela enviou uma mensagem dizendo que pretendia abandonar Woo-ju. Como esperado, Tae-hyung correu até lá. Quando chegou, percebeu que havia sido enganado. Kim continuou insistindo, elogiando seu senso de responsabilidade e dizendo que Woo-ju gostava muito dele. Enquanto falava, se agachou e fingiu chorar de forma dramática. Tae-hyung manteve-se frio e virou-se para ir embora, lembrando que já havia cortado laços com o irmão. Mas Kim não desistiu da sua última esperança. Ela se aproximou e insinuou que eles já tinham sido íntimos
íntimos antes. Surpreso, Tae-hyung rapidamente se protegeu, confuso sobre quando aquilo teria acontecido. E então lembrou o episódio do abajur, 3 anos atrás, quando abriram a embalagem juntos. Enquanto ele suspirava aliviado, Kim aproveitou a oportunidade e saiu correndo, deixando-o sem escolha a não ser ficar com Woo-ju. Depois que Kim saiu, Tae-hyung olhou ao redor da casa que nunca tinha visitado. Ao ver a foto da família do irmão no quarto, a tristeza voltou a surgir. Um colega ligou pedindo que ele enviasse alguns documentos. Ele colocou Woo-ju em uma cadeira e pediu que ficasse quieto. O menino assentiu inocentemente. Para distraí-lo, Tae-hyung olhou a geladeira, cheia de bebidas de adulto. Sem hesitar, pediu hambúrgueres e batatas fritas, achando que seria uma experiência moderna. Woo-ju adorou as batatas. Enquanto comia feliz, chegou até a chamar Tae-hyung de pai. Aproveitando o silêncio, Tae-hyung correu para terminar o trabalho. Enquanto isso, na entrevista, Kim falou sobre sua irmã. Para ela, a comida era a chave que desbloqueava memórias. Sempre que ficava triste, sua irmã fazia panquecas de kimchi com diferentes sabores. Aqueles sabores carregavam lembranças da vida que compartilharam e se tornaram seu maior tesouro. De volta à casa, Tae-hyung terminou o trabalho, apenas para descobrir que Woo-ju tinha derramado uma garrafa inteira de leite no chão e espalhado ketchup por toda a cama. Tae-hyung quase chorou. Como se não bastasse, Woo-ju se sujou novamente. Exausto, Tae-hyung o levou para fora para tomar ar. Enquanto mandava mensagem para Kim, Woo-ju insistiu em pegar o celular. Na disputa, o telefone caiu no chão e foi completamente esmagado por um carro que passava. Depois da entrevista, Kim desceu e viu uma multidão reunida em volta de uma área de exposição. Curiosa, ela entrou no meio das pessoas e encontrou Woo-ju no centro do caos. A área inteira estava praticamente destruída por causa dele, e quem o tinha levado até lá era ninguém menos que Tae-hyung. Missão cumprida. Tae-hyung devolveu Woo-ju para Kim. Ao ver o menino coberto de sujeira, Kim ficou sem palavras. Em apenas algumas horas, o que exatamente Tae-hyung tinha feito? Naquela noite, depois de dar banho em Woo-ju, Kim finalmente sentiu o dia exaustivo chegar ao fim. Tae-hyung também estava deitado. Pela primeira vez, sem uma criança barulhenta ao lado, ele percebeu o quanto a vida podia ser silenciosa. No dia seguinte, porém, os trabalhadores da reforma informaram que os canos de água da sua nova casa haviam estourado. O projeto seria adiado por pelo menos um mês. Infelizmente, seus móveis já tinham sido entregues. Sem ter onde colocá-los, ele ficou sem solução. Na manhã seguinte, um caminhão de mudanças chegou ao prédio de Kim. Para sua surpresa, os móveis estavam sendo entregues na casa dela, e junto com eles, o próprio Tae-hyung. Sem pedir permissão, ele simplesmente levou suas coisas para dentro. A partir daquele dia, anunciou que iria morar ali. Kim protestou, dizendo que não era apropriado um homem e uma mulher solteiros viverem juntos. Tae-hyung repetiu as próprias palavras dela. Eles já tinham sido íntimos antes. Se ela não o deixasse ficar, teria que compensá-lo por danos emocionais. Ele ainda mostrou fotos como prova do sofrimento mental que Woo-ju lhe causou. Além disso, para ele, Kim era apenas a tia de Woo-ju, nada mais. Diante de tantas desculpas, Kim não teve escolha a não ser ceder. Logo, porém, percebeu que Tae-hyung era surpreendentemente bom nas tarefas domésticas. Mantinha a casa limpa e organizada, preparava café da manhã e café com cuidado. Ele era, inesperadamente, alguém caseiro e refinado. Tae-hyung decidiu ficar pelo menos um mês. Afinal, precisava recuperar o dinheiro do aluguel e do armazenamento dos móveis. No mesmo dia, Kim recebeu uma boa notícia. Havia sido contratada pela empresa. Feliz, mas preocupada com os custos de cuidar da criança, aceitou a sugestão da amiga e concordou oficialmente que Tae-hyung ficasse. Naquela noite, os dois assinaram um acordo. Tae-hyung ficaria por um mês, e todas as despesas seriam divididas igualmente. Enquanto Kim estava no trabalho, Tae-hyung assumia total responsabilidade por cuidar de Woo-ju sem negligência. Com as assinaturas no contrato, a vida de convivência entre os dois cunhados começou oficialmente. O episódio 2 termina aqui. O episódio 3 começa. Depois de assinarem o acordo, Kim e seu cunhado, Tae-hyung, iniciaram oficialmente a convivência sob o mesmo teto. Inicialmente, eles decidiram cuidar apenas de suas próprias responsabilidades e simplesmente cumprir o contrato. No entanto, o destino tinha outros planos. Para resolver seus problemas de vida, Kim e Tae-hyung concordaram que ele ficaria na casa dela por um mês. Durante o horário de trabalho de Kim, ele ficaria totalmente responsável por cuidar do pequeno Woo-ju. Mesmo assim, Kim não confiava completamente nele. Antes de sair para o trabalho, ela escreveu inúmeras instruções de cuidado infantil em post-its e encheu a geladeira com eles. Também entregou
entregou a Tae-hyung várias listas de tarefas diárias, exigindo que ele reportasse regularmente o progresso de Woo-ju. Pelas próximas 24 horas, tudo deveria girar em torno do bebê. Graças à ajuda de Tae-hyung, Kim finalmente se sentiu tranquila o suficiente para voltar ao trabalho. Como combinado, Tae-hyung enviava atualizações a cada poucas horas, dizendo que estava estimulando a criatividade do bebê, ensinando-o a comer sozinho e promovendo o desenvolvimento muscular. Na realidade, ele só levava isso meio a sério. Em casa, alimentava Woo-ju com lanches escondido enquanto jogava no celular, e até proibiu o menino de entrar em seu quarto. Depois de um longo dia correndo atrás de Woo-ju, Tae-hyung deixou o bebê sentado sozinho na sala assistindo desenhos enquanto foi tomar um banho quente. Inesperadamente, no meio do banho, o aquecedor parou de funcionar. Água fria começou a cair sobre ele. Com shampoo ainda no cabelo, Tae-hyung saiu do banheiro e deu de cara com Kim, que acabava de chegar do trabalho. Ao descobrir que o aquecedor havia quebrado, Kim entrou em contato com um serviço de reparo. O orçamento era de cerca de 1 milhão, dada a situação financeira deles. Nenhum dos dois podia arcar com um custo tão alto. Kim ficou ansiosa. Agora não só ela e Tae-hyung, mas também Woo-ju enfrentariam o problema de tomar banho sem água quente. Já Tae-hyung rapidamente devolveu o problema para ela. Depois do trabalho, ele agia como se seu turno tivesse acabado. Kim procurou pelos armários, encontrou um balde de metal, ferveu água em uma chaleira e misturou na banheira. Juntos, tiveram dificuldade para dar banho em Woo-ju. Quando terminaram, já era quase meia-noite. Logo depois de finalmente ficar limpo, Woo-ju se molhou novamente. No dia seguinte, Tae-hyung mandou mensagem para Kim no trabalho, brincando para ela esconder o cabelo oleoso para ninguém perceber que não havia lavado direito. Kim rapidamente arrumou a aparência no banheiro, colocou seu crachá de funcionária e começou sua nova vida profissional. Mas logo no primeiro dia, uma colega mais velha a chamou de garota do lobby, em tom de brincadeira. Ela logo entendeu o motivo. No dia da entrevista, Tae-hyung apareceu no lobby da empresa segurando Woo-ju e a chamou casualmente de querida. Os funcionários entenderam errado e acharam que eles eram um casal muito apaixonado. O relacionamento deles já havia virado fofoca no fórum da empresa. Ao ver postagens elogiando as covinhas de Tae-hyung, Kim ficou sem palavras e exausta. Quando encontrou seu líder de equipe, Yoon-sung, ficou chocada. Ele era seu veterano da universidade, o homem por quem ela já teve sentimentos. 7 anos atrás, Yoon-sung segurou sua mão e se declarou. Mas naquela época, Kim estava se preparando para estudar no exterior, e eles seguiram caminhos diferentes sem nunca terem realmente namorado. Agora, frente a frente novamente, Kim não conseguia evitar olhá-lo discretamente. Mas sempre que seus olhares se encontravam, ela desviava rapidamente. Enquanto isso, em casa, Tae-hyung tentou consertar o aquecedor sozinho. Sem conhecimento algum sobre aparelhos, pediu ajuda ao vizinho, que afirmou com confiança ser especialista. No entanto, depois de horas de conversa, o aquecedor continuava quebrado. Em vez disso, o vizinho ficou curioso sobre a relação entre Tae-hyung e Kim. Sem saber explicar direito, Tae-hyung disse de forma constrangedora que estavam criando um bebê juntos e se chamavam de queridos. Quando Kim voltou para casa, encontrou o aquecedor em um estado ainda pior. Tae-hyung escondeu a culpa e não admitiu que havia chamado o vizinho. Kim decidiu entrar em contato com o proprietário, mas Tae-hyung pegou o celular e enviou uma mensagem dramática, até pensando em chamar Kim de mãe da criança para enfatizar a urgência. Kim rapidamente tomou o celular de volta, irritada por ele não ajudar em nada. Para compensar o erro, Tae-hyung levou Woo-ju à lavanderia para lavar roupas. Lá, Kim o confrontou sobre o apelido de garota do lobby. Ela tinha acabado de começar o trabalho, e sua vida já estava um caos por causa dele. O que mais a incomodava era sua imagem diante de Yoon-sung. Ela queria que ele a visse em sua melhor versão. Afinal, ele foi seu primeiro amor, alguém que ela ainda não conseguia esquecer. Quando Kim se comparou a uma celebridade famosa, Tae-hyung zombou, dizendo que ela seria melhor como comediante. 3 dias se passaram com o aquecedor quebrado. Kim suportou banhos frios e lavou o cabelo com água gelada, até acabar ficando resfriada. No trabalho, descobriu que Yoon-sung faria uma viagem de negócios no dia seguinte. Aliviada, decidiu não lavar o cabelo. Mas na manhã seguinte, ele estava tranquilamente sentado no escritório. Envergonhada com sua aparência bagunçada, Kim desejou desaparecer. Em casa, Tae-hyung continuava lavando as roupas de Woo-ju, mas não parava de pensar em Kim tremendo de frio. Determinado a acabar com aquela situação, ele se lembrou de um fotógrafo famoso. Recentemente, o gerente desse fotógrafo havia procurado Tae-hyung, convidando-o para trabalhar como assistente por um dia. Mesmo tendo jurado nunca mais voltar à fotografia, ele pediu a 2 amigos próximos para cuidar de Woo-ju e foi até o estúdio. Durante a sessão de fotos, Tae-hyung discordou do fotógrafo e insistiu em sua própria abordagem criativa. Seus amigos ficaram chocados ao descobrir que ele havia trabalhado para seu antigo ídolo. Tae-hyung apenas sorriu de forma amarga. Ele estava fazendo aquilo apenas pelo dinheiro. Na realidade, seu sonho com a fotografia parecia uma ilusão passageira. Ainda
assim, no fundo, ele nunca havia realmente desistido. De volta para casa, Woo-ju encontrou a antiga câmera de Tae-hyung, o presente que seu irmão lhe deu anos atrás. Tae-hyung já a tinha jogado fora uma vez, mas depois voltou para pegá-la do lixo. Graças ao dinheiro que ganhou naquele dia, Tae-hyung finalmente conseguiu pagar pelo conserto adequado. O aquecedor foi finalmente arrumado. Enquanto isso, na empresa, Kim apoiou a proposta de Yoon-sang durante uma reunião, enquanto outros membros da equipe a criticavam. Depois do trabalho, eles pegaram o elevador juntos. Ao perceber que Kim estava tossindo, Yoon-sang se ofereceu para levá-la para casa. Durante o trajeto, conversaram sobre o passado. Eles não se viam há 7 anos. Kim admitiu que achava que ele tinha se esquecido dela, já que raramente a cumprimentava no trabalho. Yoon-sang perguntou se isso a havia decepcionado. Ela não conseguiu responder. Embora sorrisse educadamente, Yoon-sang estava, na verdade, feliz por reencontrá-la. 7 anos atrás, ele queria namorá-la seriamente, mas as circunstâncias o separaram. Naquela noite, com a água quente finalmente restaurada, Kim tomou um banho confortável. Mais tarde, ela e Tae-hyung compartilharam uma grande garrafa de vinho de uva. Ambos concordaram que, após um mês, seguiriam caminhos separados e evitariam qualquer envolvimento maior. Mas, na manhã seguinte, acordaram em choque, deitados na mesma cama. Ao lembrarem do que poderia ter acontecido na noite anterior, os dois se encararam incrédulos. O episódio 3 termina aqui. O episódio 4 começa com Kim e Tae-hyung acordando na mesma cama, paralisados de choque, enquanto fragmentos da noite anterior voltam lentamente à memória. A mesa da sala estava cheia de garrafas de vinho vazias. Só então perceberam que haviam bebido muito mais do que uma garrafa. Depois de beberem bastante, Tae-hyung se gabou de suas habilidades como fotógrafo, enquanto Kim confessava, em lágrimas, o quanto sentia falta da irmã. Em meio à embriaguez, acabaram deitados lado a lado, com as roupas meio abertas, buscando conforto um no outro. Ao lembrarem do comportamento impulsivo, fizeram um acordo imediato: nunca mais beberiam. Ainda assim, a partir daquele momento, a relação entre eles ficou estranhamente constrangedora. Era como se tivessem percebido, de repente, que por trás das discussões diárias, eram apenas um homem e uma mulher solitários vivendo sob o mesmo teto. Quando Kim contou à melhor amiga o que quase aconteceu, ela ficou empolgada. Uma noite e álcool são suficientes para mudar completamente uma relação, disse. Então perguntou diretamente: você agora vê o Tae-hyung como um homem? Kim negou imediatamente, mas o pânico em seu rosto a entregou. Tae-hyung não era diferente. O amigo dele zombou da situação, dizendo que eles moravam juntos, usavam o mesmo shampoo e respiravam o mesmo ar. Como sentimentos não surgiriam? Tae-hyung negou repetidamente. Mas, quando perguntaram se Kim era bonita, ele ficou sério de repente. Nunca tinha pensado nisso de verdade antes. Em casa, Kim terminou o banho e ficou se olhando no espelho, tentando se manter racional. Depois, Tae-hyung entrou no banheiro para tomar banho. De repente, Kim bateu na porta perguntando se podia entrar. Tae-hyung congelou, estava completamente nu. Depois disso, ele também ficou diante do espelho, avisando a si mesmo para não pensar demais. Só então percebeu que Kim havia deixado sua roupa íntima lá dentro por engano. Mais tarde, ela voltou correndo para pegá-la, e os dois evitaram contato visual, completamente sem jeito. Kim abriu a janela para deixar o ar entrar. A brisa passou por eles, e por um breve momento, Tae-hyung ficou encantado com a beleza dela. Aos olhos dele, ela parecia incrivelmente bonita. Kim sentiu algo parecido quando Tae-hyung arregaçou as mangas, revelando seus braços fortes. Por um instante, ele pareceu irresistível. Enquanto isso, na empresa, Yoon-sang já havia preparado dados detalhados de marketing e análises. Satisfeito, pediu para Kim elaborar a proposta. Querendo causar uma boa impressão em seu primeiro amor, Kim aceitou sem hesitar. Uma noite, enquanto Tae-hyung levava o lixo com Woo-ju, encontraram o vizinho que havia estragado o aquecedor. Nesse momento, Kim chegou do trabalho, e o vizinho a chamou casualmente de querida de Tae-hyung. Kim ficou confusa. A mãe do vizinho disse gentilmente que eles poderiam pedir ajuda sempre que precisassem. Mais tarde, em casa, Yoon-sang ligou para Kim para discutir a proposta. Woo-ju fez barulho ao fundo, e Tae-hyung acabou contribuindo sem querer. Yoon-sang ouviu tudo. Kim rapidamente mentiu, dizendo que era só a televisão. Determinada a impressionar Yoon-sang, Kim decidiu se dedicar completamente ao projeto. Ela segurou a mão de Tae-hyung e pediu sinceramente que cuidasse de Woo-ju enquanto ela faria horas extras. Diante do olhar sincero dela, Tae-hyung não conseguiu recusar. À medida que o projeto avançava, Kim trabalhava até tarde da noite. Às vezes, Tae-hyung silenciosamente lhe entregava uma bebida. Quando ela voltava para casa exausta, muitas
muitas vezes dormia imediatamente. Tae-hyung a cobria com um cobertor e organizava seus documentos espalhados. Enquanto arrumava, encontrou fotos antigas da universidade e anotações que Kim escreveu para se motivar. Ao ver o quanto ela se esforçava, sentiu uma dor no coração. Debaixo da cama, encontrou um adesivo de estrela que brilhava no escuro. Ele lembrou da noite em que Kim, bêbada, falou sobre isso. Quando crianças, ela e a irmã viviam em um porão úmido cheio de mofo. Para esconder as manchas no teto, a irmã colava estrelas brilhantes. Sempre que Kim ficava triste, sua irmã fazia panquecas de milho para confortá-la. Ao lembrar da bondade da irmã, Kim sentia profundo arrependimento pelas palavras duras que disse. Naquela noite, Tae-hyung acariciou suavemente suas costas enquanto ela dormia. Na noite seguinte, ele decidiu preparar as panquecas de milho favoritas dela. Terminou de fazer, mas Kim se atrasou por causa do trabalho. Ao ver a chuva lá fora e as panquecas esfriando, Tae-hyung pegou um guarda-chuva e foi até o ponto de ônibus, ainda dizendo a Woo-ju que era apenas por motivos humanitários. Mas, antes de Kim chegar, um carro elegante parou. Um homem bonito e bem vestido saiu. Tae-hyung observou, incrédulo, quando Kim desceu do carro. Era Yoon-sung, que mais uma vez a levou para casa. Ao ver os dois conversando amigavelmente, Tae-hyung sentiu uma pontada de irritação. Quando Kim entrou e viu Tae-hyung esperando com as panquecas, sentiu-se culpada. Ao provar, percebeu que ele havia adicionado milho com cuidado. Tocada, ela depois comprou uma revista de moda com Tae-hyung ao lado de um fotógrafo e elogiou seu talento. Nesse momento, o fotógrafo ligou para Tae-hyung, impressionado com suas habilidades, e o convidou para ajudar em uma sessão. Tae-hyung hesitou, sem saber se queria voltar à fotografia. Kim o incentivou fortemente, lembrando da câmera que ele havia jogado fora e depois recuperado. Ela disse que apenas enfrentando isso novamente ele descobriria se realmente não conseguia deixar aquilo para trás. As palavras dela o tocaram. Depois de pensar bastante, Tae-hyung aceitou a proposta. Durante aquela noite, Kim promete sair do trabalho no horário, mas justo quando está prestes a ir embora, Yoon-sung pede que ela saia para conversar sobre trabalho. Ela liga para Tae-hyung para se desculpar. Sem outra opção, Tae-hyung leva Woo-ju para o estúdio. Enquanto isso, Kim e Yoon-sung trabalham juntos em uma sala de conferências de hotel. Eles relembram as noites em claro na época da faculdade. Yoon-sung admite que não fazia aquilo por causa de uma bolsa de estudos. Ele só queria passar tempo com ela. Ao ouvir isso, o coração de Kim balança. No estúdio, porém, Woo-ju se machuca acidentalmente durante a sessão. Tae-hyung corre com ele para o hospital. O hospital exige um responsável, então ele liga repetidamente para Kim. Depois de mais de 10 ligações, ela finalmente atende. Felizmente, o estado de Woo-ju se estabiliza. Kim pede desculpas, explicando que estava sobrecarregada com o trabalho. Frustrado, Tae-hyung acaba dizendo palavras duras, lembrando que ele é apenas um morador temporário, enquanto ela é a responsável legal por Woo-ju. No dia seguinte, a febre de Woo-ju diminui. Tae-hyung se arrepende do tom duro e compra mingau quente como pedido de desculpa. Quando eles voltam para casa, a campainha toca. Kim abre a porta e fica chocada ao ver Yoon-sung parado ali. Ainda mais surpreendente, ele revela que é o dono da casa. O episódio 4 termina aqui. O episódio 5 começa com um visitante inesperado na porta de Kim, o líder de equipe Yoon-sung. Para o choque dela, Yoon-sung revela calmamente que é o proprietário da casa. Desnorteada, Kim empurra Tae-hyung rapidamente para dentro do quarto, pega o pequeno Woo-ju no colo e esconde às pressas os brinquedos espalhados pela sala. Só depois de arrumar tudo, ela abre a porta de verdade. Yoon-sung também fica surpreso ao descobrir que Kim mora ali. Enquanto isso, Tae-hyung abre a porta discretamente e ouve Kim chamando Yoon-sung de Sênior. Lembrando de quantas vezes ela mencionou esse Sênior recentemente, tudo faz sentido. Esse é o primeiro amor inesquecível de quem ela tanto falava. Enquanto Yoon-sung se senta na sala, ele pega casualmente o coelho de brinquedo de Woo-ju. Nesse exato momento, Woo-ju sai correndo exigindo seu coelho de volta. Tae-hyung corre atrás dele, mas escorrega e cai bem na frente de Yoon-sung, todo desajeitado. Constrangida, Kim puxa Yoon-sung para fora e explica sua relação com Woo-ju e Tae-hyung. Em vez de criticá-la, Yoon-sung pergunta gentilmente se ela está trabalhando demais. De volta para dentro, Kim pede desculpa a Tae-hyung por escondê-lo. Ainda chateado, Tae-hyung reclama que ela leva o primeiro amor a sério demais. Para ele, parece que ela tem vergonha de deixar Yoon-sung saber que está criando Woo-ju e vivendo com o cunhado. Kim tenta explicar, mas Tae-hyung se recusa a ouvir, e a discussão piora. Mais tarde, sua melhor amiga comenta que, embora Kim possa ter escondido Tae-hyung, a reação dele parece exagerada. Ela suspeita que, desde a noite em que dormiram na mesma cama, Tae-hyung pode ter desenvolvido sentimentos. Kim nega imediatamente. No fundo, ela insiste que
que ainda se importa com Yoon-sang. No trabalho, Kim mal consegue olhar Yoon-sang nos olhos. Ela fala com cuidado, com medo de dizer algo errado. Enquanto isso, Tae-hyung desabafa com dois amigos próximos, enquanto eles ajudam a limpar a casa. Ele insiste que Kim o irrita o tempo todo, especialmente depois do primeiro amor dela aparecer na porta. Ao mesmo tempo, a renomada fotógrafa Amy contrata oficialmente Tae-hyung como assistente. Ela mostra fotos que ele tirou recentemente, fotos de Woo-ju e Kim. Amy observa que as imagens estão cheias de calor e afeto. Embora Tae-hyung insista que ele e Kim são apenas cunhados, Amy lembra suavemente que a câmera nunca mente. Quaisquer emoções que ele sentiu ao tirar as fotos estão claramente visíveis nelas. Suas palavras ficam na mente dele. Mais tarde, no caminho para casa, uma vizinha convida Kim para acampar com Woo-ju, achando que seria bom para a criança. Kim aceita animada. Naquela noite, ela bate na porta de Tae-hyung e o convida para ir também. Precisando de uma desculpa para aliviar a tensão entre eles, ele aceita na hora. No dia seguinte, sob um sol brilhante, eles chegam ao acampamento com os vizinhos. É a primeira vez de Tae-hyung acampando, e montar a barraca se mostra difícil. Quando ele reúne coragem para pedir desculpa pela discussão, Woo-ju interrompe pedindo para trocar a fralda. Tae-hyung só consegue suspirar com o timing perfeito do garoto. Mais tarde, o filho de um vizinho pede para Tae-hyung tirar fotos. Quando ele levanta a câmera, Kim e Woo-ju entram naturalmente no enquadramento, tornando-se o verdadeiro foco da lente. Durante uma pausa, Tae-hyung vê o celular de Kim tocando dentro da barraca. É Yoon-sang. Ao entregar o telefone, ele ouve um vizinho brincar chamando-o de namorado de Kim. Kim nega rapidamente, afirmando com firmeza que Tae-hyung não tem absolutamente nada a ver com isso. Ela ainda reclama que eles vivem brigando e que ele logo vai se mudar. Ao ouvir isso, Tae-hyung se afasta em silêncio, magoado. À tarde, enquanto todos aproveitam o churrasco, Kim leva comida até a barraca e chama Tae-hyung para comer. Ainda emburrado, ele acidentalmente derruba o prato das mãos dela. Agora é Kim quem fica magoada, sem entender a frieza repentina dele. Mais tarde, enquanto caminha sozinha por uma trilha cercada de árvores, Yoon-sang liga para lembrá-la de checar o e-mail. O barulho ao redor dificulta ouvir, então ela se afasta mais para dentro da floresta. Quando o pôr do sol chega e ela não volta, os vizinhos ficam preocupados. Tae-hyung finge não se importar, até ser repreendido pelos vizinhos, que revelam algo que ele não tinha ouvido antes. Depois de reclamar de Tae-hyung, Kim havia admitido que na verdade não quer que ele vá embora. No começo, ela o achava difícil, mas com o tempo percebeu que ele só não sabe se expressar. Na verdade, ele é atencioso e gentil com Woo-ju. Ela tem medo de que quando ele for embora, desapareça completamente da vida deles. Ao ouvir isso, Tae-hyung corre imediatamente para a floresta para procurá-la. Depois de chamá-la várias vezes, ele finalmente ouve sua voz. Kim se perdeu e machucou a perna. Com trovões e uma chuva forte começando, Tae-hyung a ajuda a entrar em uma pequena cabana abandonada. Lá, ele examina cuidadosamente o ferimento dela. Seus olhares se encontram na luz fraca, e algo não dito passa entre eles. Kim agradece baixinho. Ela admite que, quando estava perdida e com medo, ouvir a voz dele a tranquilizou. Nesse momento, ela percebe que depende dele mais do que imaginava. Ao notar os ombros dele encharcados, ela se lembra de que ele não gosta de dias chuvosos. Tae-hyung explica que não é a chuva que ele odeia, mas as memórias que ela traz. Memórias de alguém que ele nunca mais poderá ver. Kim entende que ele está falando do irmão. Percebendo a tristeza que ainda permanecia nele, ela faz uma promessa. A partir de agora, sempre que ele estiver sem guarda-chuva em um dia de chuva, pode ligar para ela. Essa promessa mexe profundamente com ele. Depois do acampamento, eles voltam para casa com Woo-ju. Inesperadamente, Yoon-sang está esperando na entrada do condomínio, preocupado porque Kim encerrou a ligação de repente. Quando descobre que ela caiu, ele insiste em levá-la ao hospital. Para agradecê-lo, Kim aceita jantar com ele no dia seguinte. Em casa, Tae-hyung prepara silenciosamente um remédio para o ferimento dela. Ver a interação dela com Yoon-sang o deixa inquieto. No dia seguinte, Kim sai com Woo-ju para encontrar Yoon-sang. Antes de sair, ela percebe que Tae-hyung pegou um resfriado por causa da chuva. Mesmo preocupada, ele minimiza e diz para ela ir. Durante o almoço, Yoon-sang pede cuidadosamente uma refeição infantil para Woo-ju. Ele comenta que Kim parece evitá-lo no trabalho e pede que ela o trate como antes. Não como superior, mas como o sênior que ela conhecia. Enquanto isso, em casa, Tae-hyung recebe uma foto do filho da vizinha, aquela que ele tirou no acampamento. Ao ver Kim na imagem e lembrar da promessa na chuva, seu coração se aquece. Naquela noite, sua febre piora. Em seu estado confuso, ele relembra a solidão de ter sido abandonado. Mas ao abrir os olhos, vê Kim sentada ao seu lado em silêncio. Desta
desta vez, ele não está sozinho. Olhando para ela, Chae-hyung não consegue mais conter seus sentimentos. Finalmente, ele se declara. O episódio 5 termina aqui. O episódio 6 começa com Kim dividida entre duas confissões, com o coração completamente confuso. Na noite anterior, Tae-hyung finalmente confessou seus sentimentos. Ele disse que ela foi a primeira pessoa em sua vida que nunca o decepcionou. Diante de tanta sinceridade, Kim ficou totalmente sem reação. Felizmente, uma batida na porta os interrompe, dando a ela a desculpa perfeita para escapar. Era a vizinha trazendo acompanhamentos. Durante a conversa, a vizinha menciona casualmente que todos descobriram que Kim e Tae-hyung não são um casal, mas cunhados. O clima já estranho fica ainda mais pesado. Kim rapidamente se despede da vizinha. Dentro de casa, Chae-hyung fica diante do espelho, de repente muito consciente da própria aparência diante de Kim. Na manhã seguinte, ele encontra Kim e Woo-ju dormindo no sofá. Em silêncio, ele fecha as cortinas e os cobre com um cobertor. Sua mente revive a cena da noite anterior. Kim voltando para cuidar dele quando estava doente, tocando suavemente a ponta do seu nariz. Agora, inconscientemente, ele toca o mesmo lugar, com o olhar suavizado. Quando Kim quase se queima com um mingau quente, Tae-hyung rapidamente lhe entrega a água. Ainda envergonhada pela confissão dele, ela mal toma um gole antes de sair apressada. Antes de ir para o trabalho, Kim recebe uma ligação informando que surgiu uma vaga no jardim de infância. Woo-ju pode começar imediatamente. Ela manda mensagem para Tae-hyung, pedindo que ele leve a criança. No jardim, enquanto preenche o formulário, Tae-hyung pausa na palavra responsável. Seus olhos se tornam ao mesmo tempo sombrios e suaves. Memórias de esperar pelo irmão sob a chuva voltam à tona. Ajoelhando-se, ele diz gentilmente a Woo-ju para se comportar e promete que a tia Kim irá buscá-lo depois. Woo-ju o abraça obedientemente. Nesse instante, o coração de Tae-hyung derrete. Depois de deixar a criança, ele envia para Kim seu relatório diário, mas acidentalmente anexa uma selfie. Ao ver a foto cuidadosamente tirada, Kim entra em pânico novamente. Sua melhor amiga a provoca sem parar. Ele se declarou, então o que você sente? A mente de Kim se enche de lembranças de Tae-hyung, sempre aparecendo quando ela precisava. Apesar da aparência difícil, ele era leal e gentil. A amiga insiste para que ela o veja como homem, não apenas como cunhado. Kim nega rapidamente qualquer sentimento especial, dizendo que seu coração não pertence a ninguém. Enquanto isso, Yoon-sung continua tentando conquistá-la. Nos intervalos, ele compra bebidas elaboradas para ela, a mesma receita especial que ela adorava na universidade. Ele admite que permaneceu solteiro desde que perdeu a chance com ela anos atrás. Kim o elogia sinceramente. Para ela, ele é bonito, inteligente e gentil. Ao ouvir isso, Yoon-sung fica visivelmente feliz. Depois de buscar Woo-ju no jardim e ler os comentários positivos da professora, Kim volta para casa. Mas o clima entre ela e Tae-hyung continua tenso. Ambos falam de forma estranha, dizendo coisas que não querem dizer. Até Woo-ju percebe o clima estranho. Naquela noite, Tae-hyung recebe uma ligação. A reforma de seu novo apartamento foi concluída. Ele pode vistoriar e se mudar imediatamente. A marca no calendário o faz perceber que quase um mês já passou. Reunindo coragem, ele diz a Kim que sua confissão foi sincera, mas que não quer pressioná-la. Ele espera que possam voltar a ficar à vontade um com o outro. Grata, Kim muda sua atitude, e aos poucos as conversas voltam ao normal. Tae-hyung já se acostumou com os hábitos dela. Todas as manhãs, ele consegue dizer exatamente onde ela deixou a carteira ou o celular. Um dia, depois que Kim sai para o trabalho, Tae-hyung descobre que um ladrão está atacando mulheres que moram sozinhas no bairro. Ele manda mensagem pedindo que ela volte cedo. Ao visitar o apartamento reformado, ele começa a apontar defeitos de propósito. Critica o papel de parede, os azulejos, tudo, só para adiar a mudança. Os trabalhadores ficam irritados, mas ele continua insistindo. Naquela noite, preocupada, Kim espera por ele na entrada do condomínio. Ao passar por um beco escuro, ela sente que alguém a está seguindo. O medo aperta seu peito. Quando o pânico começa, Tae-hyung aparece na esquina. O alívio dela é imediato. Depois de ouvir o que aconteceu, Tae-hyung faz uma promessa com o dedo mindinho. Se algo assim acontecer de novo, ela deve ligar para ele imediatamente. Para continuar morando com ela, ele mente. Diz que o novo apartamento está inabitável por causa de problemas na reforma. Kim acredita sem questionar e concorda que ele fique. Ele até compra um spray de pimenta para ela e demonstra como usar, mas acaba borrifando nos próprios olhos. Kim corre para ajudá-lo a lavar, mas Tae-hyung só consegue prestar atenção nela. Para ele, ela parece
parece brilhar. Quando ela quase escorrega ao sair do banheiro, ele a segura. Os corações dos dois disparam ao mesmo tempo. Mais tarde, durante uma colaboração da empresa, a equipe visual chega, Minos, e o assistente de fotografia é Tae-hyung. Os boatos no escritório voltam com força, já que muitos ainda acham que eles são um casal. Tae-hyung não nega, mas Kim se distancia rapidamente. Yoon-sung fica com ciúmes e critica o profissionalismo de Tae-hyung. Tae-hyung responde destacando sua proximidade com Kim. Em resposta, Yoon-sung limpa casualmente a boca de Kim na frente dele. Sem querer ficar atrás, Tae-hyung pergunta diretamente a Kim se ele foi intenso demais com ela na noite anterior. A tensão entre os dois homens fica evidente. Mais tarde, o marido da fotógrafa chama Tae-hyung de lado e o aconselha a não perder o momento nem o amor, dizendo que hesitar pode levar ao arrependimento, como aconteceu com ele. Naquela noite, Yoon-sung convida Kim para assistir a um show de fogos de artifício, cumprindo uma promessa de 10 anos atrás. Naquela época, depois de se declarar, Kim havia fugido. Agora, ela admite que sabia que a família dele era rica enquanto ela era pobre. Seu orgulho a fez recuar. Depois dos fogos, Yoon-sung a leva para casa. Enquanto isso, Tae-hyung ainda está no estúdio. Quando Kim chega, fica chocada ao ver a porta aberta e a casa completamente revirada. Parece que houve um assalto. O episódio 6 termina aqui. O episódio 7 começa com Kim voltando para casa ao lado de Yoon-sung e encontrando a porta aberta e a casa destruída, como se tivesse sido invadida. Assustada, Kim hesita na entrada, mas Yoon-sung sobe rapidamente. Quando as luzes se acendem, um homem estranho de meia-idade está dentro da casa. Para surpresa de Kim, o homem revela ser o pai de Tae-hyung. Nesse momento, Tae-hyung chega correndo, em pânico, após ouvir sobre a situação. Depois que Kim explica quem é o homem, o pai dele começa a chorar, arrependido por ter chegado tarde demais. Anos se passaram. Diante desse pai desconhecido, os sentimentos de Tae-hyung se tornam confusos e complexos. Quando seu pai pergunta como ele viveu todos esses anos, Tae-hyung se recusa a responder. Em vez disso, questiona as intenções dele. Depois de confirmar que não há segundas intenções, Tae-hyung lembra friamente de que eles não estão mais em uma relação onde possam sentar juntos e relembrar o passado. Falando sobre o passado, seu pai vai embora entristecido. Ainda assim, os pensamentos de Tae-hyung não estão nele, estão em Kim. Ao notar que a palma da mão dela foi arranhada durante a confusão, ele aplica um remédio com cuidado. Mais do que o reaparecimento repentino do pai, ele se preocupa se ela ficou assustada. Mesmo assim, as memórias antigas voltam à tona. Quando Tae-hyung era criança, seu pai, perseguido por inimigos poderosos, o abandonou cruelmente, deixando-o sofrer como bode expiatório. Até hoje, lembrar disso o enche de dor. No dia seguinte, Tae-hyung encontra seu pai novamente, não para se reconciliar, mas para avisá-lo a nunca mais aparecer sem ser convidado. Seu pai implora por outra chance e pede desculpas abertamente, querendo se redimir mesmo que seja tarde. Mas Tae-hyung se recusa a perdoar. Ele não vai reconstruir uma família com um homem que o abandonou. Enquanto isso, Kim busca Woo-ju no jardim de infância, mas vê Yoon-sung chegar de carro. Ele os leva para casa e, inesperadamente, sugere subir. Agindo como proprietário, ele troca calmamente as fechaduras para garantir a segurança de Kim. Enquanto ela busca ferramentas, ele se aproxima de sua irmã. A proximidade cria uma tensão sutil e ambígua, até que Tae-hyung chega em casa. O clima muda instantaneamente. Os dois homens trocam comentários educados, mas competitivos. Antes de sair, Yoon-sung diz firmemente que, se algo acontecer com Kim, ele deve ser informado imediatamente. Tae-hyung responde de forma dura que ele não precisa se preocupar com a segurança dela. No entanto, Yoon-sung deixa um último aviso, que ele não permita que seu pai traga perigo para Kim. Essa frase deixa Tae-hyung em silêncio. Mais tarde, Tae-hyung desabafa com seus amigos sobre o reaparecimento do pai. Durante anos, ele se sentiu frio, como se não houvesse lugar no mundo que pudesse chamar de lar. Mas desde que Kim e Woo-ju entraram em sua vida, ele sentiu calor pela primeira vez. Apesar do aviso, seu pai retorna ao bairro dias depois. Só de observá-los de longe já parece satisfazê-lo. Certa tarde, Kim o encontra ao buscar Woo-ju. Após hesitar, ela permite que ele segure brevemente o neto. O velho confessa sua culpa e saudade. Kim o conforta gentilmente, acreditando que emoções enterradas não desaparecem de verdade. Quando Tae-hyung descobre sobre o encontro, fica irritado. Ele não consegue aceitar que Kim defenda seu pai. Aos olhos dele, ele foi a vítima do abandono. Pensava que pelo menos, Kim ficaria totalmente ao seu lado. No trabalho, Kim enfrenta sua própria crise. O projeto de sua equipe é escolhido como o principal plano anual da empresa. Mas de repente, uma empresa rival lança uma proposta suspeitamente semelhante. Boatos se espalham rapidamente. Colegas a acusam de vazar informações internas. Alguns insinuam que ela só conseguiu sua posição por favoritismo de Yoon-sung. Sem conseguir provar sua inocência, Kim chora em silêncio. Yoon-sung percebe e lhe entrega um lenço, encorajando-a a não fingir ser forte diante dele.
Seu apoio fortalece sua determinação. Naquela noite, Tae-hyung vai até a empresa para se desculpar por suas palavras duras da noite anterior. Enquanto isso, a diretoria decide realizar uma apresentação interna para enfrentar a empresa rival. Yoon-sang recomenda Kim como apresentadora, mas os executivos questionam suas qualificações. Ele insiste em uma competição justa. Ao ouvir a alta gestão mudar para o inglês, Kim aceita o desafio com confiança. Naquela noite, Yoon-sung a leva para casa e se oferece para ajudá-la a se preparar. Desta vez, Kim recusa. Ela quer vencer por conta própria. Enquanto conversam do lado de fora do apartamento, Tae-hyung chega carregando Woo-joo. Ao ver Yoon-sang novamente acompanhando Kim, sua expressão escurece. De forma inesperada, Yoon-sang se declara abertamente na frente dele e convida Kim para um encontro após a apresentação. A tensão aumenta. Depois que Yoon-sang vai embora, Tae-hyung pergunta diretamente se ela ainda tem sentimentos por seu primeiro amor e se esqueceu da confissão dele. Sobrecarregada, Kim evita responder e entra em casa. Mais tarde, deitada, ela não consegue dormir, dividida entre dois homens. Yoon-sang é atencioso, coloca casacos sobre seus ombros e enche seu pote de doces. Tae-hyung faz o mesmo, apoiando-a silenciosamente. Quando Tae-hyung descobre os boatos no trabalho dela, a raiva cresce dentro dele. Ele decide ajudá-la a revidar. Coincidentemente, ele tem um trabalho de fotografia com modelos estrangeiros e convida Kim para o estúdio. Em vez de teoria, eles organizam degustações reais para obter feedback do mercado. Sem ninguém para cuidar de Woo-joo, pedem ao pai de Tae-hyung que fique com ele. Vê-lo com o neto traz uma sensação inesperada de calor ao coração de Tae-hyung. No estúdio, Kim obtém percepções valiosas. Mais tarde, começa a chover. Tae-hyung segura sua mão instintivamente e a guia para um abrigo. Suas mãos se tocam novamente e Kim se afasta, envergonhada. Tae-hyung costumava odiar dias chuvosos, mas a chuva daquela noite parece diferente. Kim diz calmamente que, aconteça o que acontecer no futuro, ficará ao lado dele. No dia seguinte, seu esforço dá resultado. Ela vence a apresentação interna, derrotando a proposta rival. Feliz, Tae-hyung leva Woo-joo para comprar um bolo para comemorar. Mas antes de surpreendê-la, ele vê Yoon-seong já ao lado dela, segurando um guarda-chuva e se declarando novamente. E o episódio 7 termina aqui. O episódio 8 começa com um pai que desapareceu por 20 anos reaparecendo de repente, dizendo sentir falta do filho e querer se redimir. Mas por trás desse reencontro aparentemente caloroso, um segredo permanece escondido. Após a confissão de Yoon-seong, Kim fica atônita. Para ele, essas palavras esperaram 7 anos. Para ela, chegam como uma tempestade inesperada. Em casa, Tae-hyung espera com um bolo. Ele escolheu cuidadosamente para comemorar sua conquista. Quando Kim não volta, ele liga preocupado e descobre que ela teve um compromisso de última hora. Ao perceber que ela está com Yoon-seong, a decepção toma conta dele. Durante o jantar, Yoon-seong percebe sua hesitação. Em vez de pressioná-la, sugere 3 encontros. Me dê 3 chances, ele diz, esperando que o tempo a aproxime dele. Ao levá-la para casa, pede o primeiro encontro. Após hesitar, Kim aceita. Naquela noite, Tae-hyung dorme ao lado de Woo-joo, enquanto Kim permanece acordada, perturbada. Yoon-seong, por sua vez, conversa com sua equipe, confuso sobre por que ela parece natural com outros homens, mas estranha com ele. Kim desabafa com sua melhor amiga. Ela explica que com Tae-hyung já mostrou seu pior lado, pode ser imperfeita com ele, mas Yoon-seong parece perfeito demais. Sua amiga aconselha paciência. Muitas vezes, o coração sabe antes da mente. Na noite seguinte, Kim encontra o bolo que Tae-hyung comprou. A culpa a invade por não ter voltado antes. Ao vê-la feliz, o humor dele melhora imediatamente. Depois de algumas mordidas, ela pede o macarrão instantâneo que ele preparou. Só com ele ela pode ser completamente ela mesma. No dia seguinte, Tae-hyung busca Woo-joo e encontra seu pai lá. A criança ri feliz com o avô. Antes de ir embora, o velho lhe dá queijo para prevenir resfriados. Ao ver Woo-joo feliz e lembrar da companhia silenciosa do pai, Tae-hyung sente calor no coração. Naquela noite, agentes de seguro aparecem. A irmã de Kim e o irmão de Tae-hyung haviam contratado um seguro de acidentes. Como familiares diretos, eles receberão 100 milhões de won cada. Mas, em vez de alívio, Kim sente tristeza profunda. O dinheiro só a faz lembrar que a irmã realmente se foi. Tae-hyung a encontra lá embaixo e diz para ela não segurar as lágrimas. Finalmente, ela desaba nos braços dele e chora abertamente. Logo depois, Kim recebe uma mensagem de Yoon-sang. A data combinada deles chegou. Ele a leva para um pavilhão com vista para uma paisagem ampla. Eles andam de bicicleta por campos floridos de primavera. Ele até prepara pratos caseiros. Ela pergunta por que alguém com as qualificações dele escolheu trabalhar em uma empresa de alimentos. Yoon-sang explica que a comida desperta memórias. Ele quer criar refeições que ajudem as pessoas a esquecer seus problemas e sentir felicidade. No dia seguinte, Kim recebe uma ótima notícia. Entre todos os funcionários contratados, ela tem a maior pontuação de promoção. Ela está praticamente
praticamente garantida para um cargo permanente. Tae-hyung fica ainda mais feliz do que ela. Naquela noite, eles comemoram com a melhor amiga dela. Durante o jantar, a amiga revela que, em 10 anos, Kim raramente ficou bêbada ou chorou na frente dela. Tae-hyung se surpreende. Ela fez as duas coisas na frente dele. No caminho de volta para casa, quando Kim sente indigestão por comer rápido demais, Tae-hyung pressiona pontos de acupuntura na mão dela e diz para ela contar regressivamente a partir de 10. Enquanto conta, seus olhos repousam nele inconscientemente. Sem perceber, ele já lhe deu muito conforto. De repente, eles descobrem que Woo-ju desenvolveu uma erupção na pele. Depois de descobrir que ele comeu morangos, o avô conclui que a criança é alérgica, assim como o pai. Com base na experiência, o avô presta os primeiros socorros rapidamente. Quando Tae-hyung e Kim chegam, encontram Woo-ju em segurança. Mais tarde, Tae-hyung encontra a carteira do pai esquecida. Dentro há uma antiga foto de família. Ele corre atrás dele e pergunta por que ainda a carrega. O pai responde que a foto lhe dá força para suportar as dificuldades. Pela primeira vez, Tae-hyung agradece por ele ter protegido Woo-ju. Naquela noite, ele não consegue dormir. Kim entra no quarto dele e se oferece para ficar acordada com ele. No dia seguinte, no hospital, os médicos confirmam que Woo-ju está bem. De volta ao bairro, o avô os encontra novamente e pede a Kim que o ajude a se reconciliar com Tae-hyung. Ela sugere organizar um jantar. Naquela noite, pai e filho compartilham uma refeição pela primeira vez em mais de 20 anos. Kim discretamente os deixa sozinhos. Tae-hyung exige respostas. Por que ele foi abandonado? O pai afirma que o irmão mais velho de Tae-hyung disse certa vez que Tae-hyung queria cortar relações com seu pai incompetente. Acreditando que não era desejado, ele foi embora. Agora, cheio de arrependimento, ele se oferece para assumir a responsabilidade por Woo-ju, se receber confiança. Comovido, Tae-hyung lhe entrega o código do doutor. No entanto, a dúvida cresce no coração de Kim. Ela se lembra de como seu cunhado valorizava profundamente a família. Algo parece errado. Logo, surgem mais suspeitas. A polícia revela que o ladrão confessou todos os crimes, exceto invadir a casa de Kim. No entanto, o pai de Tae-hyung afirmou ter presenciado isso. No escritório de seguros, Kim descobre que um homem de meia idade, alegando ser seu responsável, ligou repetidamente perguntando sobre a indenização. As suspeitas dela aumentam, mas ela não consegue expressá-las em voz alta para Tae-hyung. Na verdade, seus medos estão corretos. O pai não voltou por afeto, mas pelo dinheiro do seguro. Numa manhã, exausta, Kim decide voltar para casa no meio do caminho para o trabalho. Para seu choque, ela vê o pai de Tae-hyung entrando furtivamente, revirando o quarto em busca de algo. E justamente quando a verdade começa a revelar sua face cruel, com a traição se escondendo por trás da máscara do afeto familiar, o episódio 8 chega ao fim. O episódio 9 começa com o pai de Tae-hyung tentando obter a indenização do seguro deixada por seu filho mais velho. Procurando pelo quarto, ele finalmente encontra o selo oficial necessário para o pedido. Mas, justamente quando acredita que seu plano vai dar certo, Kim retorna de repente para casa e o pega no ato. Suas suspeitas são imediatamente confirmadas. Ao ser confrontado, o homem não demonstra vergonha. Em vez disso, ele afirma que, como criou Tae-hyung, o dinheiro do seguro naturalmente deveria pertencer a ele. Percebendo o quão egoísta ele realmente é, Kim, furiosa, manda que ele saia da casa imediatamente. Irritado, ele joga um vaso contra ela, mas Tae-hyung aparece e a protege. Na delegacia, Tae-hyung descobre que seu pai tem histórico de crimes financeiros. Então, um policial se aproxima e se apresenta como ex-colega do irmão mais velho de Tae-hyung, revelando uma verdade que ficou escondida por anos. 7 anos atrás, o irmão de Tae-hyung estava trabalhando em uma investigação de fraude, e o suspeito naquele caso era na verdade o próprio pai deles. Determinado a detê-lo, o irmão trabalhou incansavelmente para reunir provas. Quando perguntavam por que ele estava tão obstinado, dava uma resposta simples: ele precisava proteger o irmão mais novo. A verdade lentamente se revela. O pai deles havia causado dificuldades sem fim à família desde que eles eram crianças. Para proteger Tae-hyung, o irmão chegou a enviá-lo temporariamente para um orfanato enquanto tentava lidar com a situação sozinho. Ele esperava resolver tudo sem que o irmão mais novo sofresse. Ao longo dos anos, o irmão suportou inúmeras dificuldades sozinho. Acreditava que, se Tae-hyung ficasse longe, pelo menos um deles poderia viver livremente. Mesmo após crescer, a situação não melhorou, já que o pai continuava a aparecer pedindo dinheiro. Por causa disso, o irmão se tornou ainda mais determinado a manter Tae-hyung longe do caos de sua vida. Após contar a história, o policial entrega a Tae-hyung vários documentos antigos, registros das denúncias que seu irmão havia feito contra o pai. Ao ver as fotos que mostravam quanto seu irmão havia sofrido ao longo daqueles anos, Tae-hyung se enche de profunda tristeza. Naquela noite, quando Tae-hyung retorna para casa, ele finalmente entra no quarto de seu falecido irmão. Lá,
descobre um scrapbook que o irmão havia deixado. Dentro, há inúmeras fotografias, cada uma capturando silenciosamente Tae-hyung em diferentes momentos de sua vida. Só então ele percebe que, mesmo vivendo separados, seu irmão sempre o observou de longe. Olhando para o scrapbook, Tae-hyung não consegue mais conter as lágrimas. O irmão que ele havia mal compreendido carregou sozinho todos os fardos. Mais tarde, conversando com os amigos, Tae-hyung se lembra da última mensagem que o irmão lhe enviou. Era um lembrete de que o pai deles em breve seria liberado. Tomado pela culpa, Tae-hyung chega a se culpar pelo acidente que tirou a vida de seu irmão e da cunhada. Ele se pergunta se as coisas teriam sido diferentes se tivesse atendido aquela ligação. Do lado de fora, a chuva começa a cair silenciosamente. Em casa, o pequeno Woo-ju senta perto da porta, recusando-se a dormir, esperando o retorno do tio Tae-hyung. Ao ver isso, Kim se preocupa profundamente, sabendo que Tae-hyung deve estar lutando com um enorme arrependimento e dor. No dia seguinte, Kim recebe a notícia de sua promoção. Seus colegas comemoram com um bolo escolhido cuidadosamente pelo líder da equipe, Yoon-sung. Mas mesmo durante a celebração, Kim não consegue parar de pensar em Tae-hyung. Ela se pergunta se, ao encorajá-lo a se reconciliar com o pai, acabou desencadeando tudo o que aconteceu. Sua melhor amiga sugere que, em vez de se preocupar sozinha, ela deveria falar honestamente com Tae-hyung. Afinal, mesmo sendo tecnicamente parentes por casamento, eles já se tornaram como uma família. Yoon-sung também nota o ferimento no braço de Kim e fica preocupado. Após conversar com a amiga, ele descobre a situação e mais tarde confronta Tae-hyung, criticando-o por permitir que Kim enfrentasse perigo novamente. Na opinião de Yoon-sung, se Tae-hyung realmente se importa com ela, não deveria colocá-la em situações tão difíceis. Naquela noite, Kim se aproxima silenciosamente de Tae-hyung com uma lata de cerveja. Sentando-se à sua frente, ela diz que, se ele algum dia precisar conversar, sempre poderá contar com ela como família. Mas Tae-hyung responde com amargura. Depois de tudo o que aconteceu, ele já não sabe mais o que significa realmente família. Tentou acreditar novamente no pai e, no fim, isso só fez Kim se machucar. No dia seguinte, Tae-hyung sai, deixando Kim sozinha para cuidar de Woo-ju. O garoto faz birra durante o almoço, se recusa a comer e derruba a tigela. Nesse momento, Yoon-sung liga e descobre que Kim está sozinha com a criança. Ele se oferece para ir ajudá-la. Ao chegar, traz blocos de montar como presente para Woo-ju. Vendo a mesa bagunçada, ele prepara calmamente a refeição sozinho, para que Kim finalmente possa se sentar e comer. Mais tarde, sob o caloroso sol da tarde, ele brinca com Woo-ju, soprando bolhas. E durante esse momento tranquilo, Yoon-sung compartilha algo pessoal. Ele foi adotado. Antes de encontrar sua família, cresceu em um orfanato e frequentemente cuidava de crianças menores. Essas experiências o ajudaram a aprender como cuidar dos outros. Olhando sinceramente para Kim, ele lhe diz que espera transmitir o mesmo calor que um dia recebeu e que deseja proteger tanto ela quanto Woo-ju. Enquanto isso, Tae-hyung visita seu pai na delegacia. Em vez de demonstrar remorso, o homem novamente lhe pede dinheiro. Tae-hyung lhe diz firmemente que já solicitou proteção legal e que, se ele se aproximar de Kim ou Woo-ju novamente, não irá tolerar. Naquela noite, Tae-hyung visita o memorial onde descansam as cinzas de seu irmão. Tomado pelo arrependimento, pede desculpas repetidamente por ter mal interpretado as intenções do irmão. No dia seguinte, Tae-hyung busca Woo-ju no jardim de infância. O garoto corre feliz em seus braços, mas, depois de colocá-lo para dormir naquela noite, Tae-hyung silenciosamente faz as malas. Decide se mudar. Ele acredita que sua vida conturbada pode apenas trazer mais perigo para Kim. Ao retornar para sua própria casa, sente um vazio avassalador. Antes de partir, ele diz gentilmente a Woo-ju que, mesmo que não morem mais juntos, ele ainda vai visitá-lo com frequência e sempre permanecerá seu tio. Enquanto isso, Kim tenta lentamente se adaptar à vida sem Tae-hyung. Um dia, durante as filmagens, Tae-hyung trabalha como câmera enquanto Kim colabora com Yoon-seong em um projeto. Vê-los interagir de forma tão natural deixa Tae-hyung com uma dor silenciosa. De repente, uma peça de andaime começa a cair em direção a Kim. Os dois homens correm para ajudá-la, mas Yoon-seong chega primeiro e a protege da estrutura que cai. Vê-los se afastar juntos depois disso deixa Tae-hyung ainda mais dividido. Seus amigos o encorajam a não desistir se realmente a ama, mas Tae-hyung balança a cabeça. Em seu coração, amar alguém também significa desejar sua felicidade, mesmo que essa felicidade não o inclua. Pouco depois, o jardim de infância de Woo-ju realiza um show de talentos. Kim chega sozinha com a criança.
criança. Ver outras famílias reunidas a deixa um pouco solitária. Mas, nesse momento, Yoon Seong aparece ao seu lado como um súbito raio de apoio, e com Kim entre dois homens muito diferentes, enquanto Tae-hyung escolhe silenciosamente se afastar por sua felicidade. O episódio 9 termina aqui. O episódio 10 começa com Kim levando Woo-ju ao jardim de infância sozinha. Nesse momento, Yoon Seong surge repentinamente ao lado dela. Fica claro que ele veio apenas para fazer companhia a Kim. No entanto, Tae-hyung também está por perto. Ao ver Kim com Yoon Seong, ele se vira silenciosamente e vai embora sem dizer uma palavra. Depois que Woo-ju termina sua apresentação, Yoon Seong lhe entrega um buquê de flores e tira fotos felizes de Kim e Woo-ju juntos. O garotinho imita o gesto de paz brincalhão de Kim e orgulhosamente diz que a ama. Ao ver essa cena tão calorosa, um vizinho sugere que Yoon Seong também apareça na foto. Yoon Seong pega Woo-ju no colo e tira uma foto com Kim. Olhando para a foto depois, os três quase parecem uma pequena família. Naquela noite, Yoon Seong convida Kim para jantar. Kim se sente um pouco inquieta, como se tivesse aceitado sua gentileza o dia inteiro. Mas Yoon Seong lhe diz gentilmente que não quer que o relacionamento deles pareça distante ou excessivamente formal. Ele espera que possam se aproximar naturalmente. Enquanto isso, Tae-hyung silenciosamente cumpre a promessa que fez antes. Ele secretamente busca Woo-ju na escola, leva-o a uma livraria para comprar livros infantis ilustrados e o traz para sua casa para brincar. Naquela noite, ele lê histórias para Woo-ju antes de dormir. Após o trabalho, Kim percebe uma chamada perdida de sua vizinha e descobre que Tae-hyung havia buscado Woo-ju porque a mãe da vizinha não estava se sentindo bem naquele dia. Mais tarde, naquela noite, Tae-hyung leva Woo-ju para casa. Promete que, enquanto a vizinha estiver indisponível, ele ajudará a buscar Woo-ju na escola. Kim apenas assente. Mesmo sem pedir para ele ficar, ao olhar para o quarto vazio onde Tae-hyung morava, uma tristeza silenciosa preenche seu coração. Ela também percebe que a pequena lâmpada do local onde se conheceram ainda está acesa. Olhando para a luz, Kim se pergunta suavemente se Tae-hyung está se alimentando bem e dormindo adequadamente. Ao mesmo tempo, Tae-hyung não consegue parar de pensar em Kim e Woo-ju. Mesmo tendo passado apenas uma noite sozinho em sua casa, o lugar já parece vazio, como se a presença de Woo-ju ainda pairasse em todos os cantos. Na manhã seguinte, Kim se apressa para ajudar Woo-ju a vestir o casaco e levá-lo à escola. Na entrada do condomínio, ela inesperadamente vê Yoon Sang novamente. Yoon Sang oferece gentilmente-se para levar Woo-ju ao jardim de infância, e Kim finalmente relaxa um pouco. Ele até sugere que poderia ajudá-la a buscar Woo-ju todas as manhãs, mas, ao perceber a pressão no rosto de Kim, rapidamente muda o tom e diz que ela só deve pedir ajuda quando realmente precisar. No trabalho, o projeto de alimentos que Kim e Yoon Sang desenvolveram juntos se torna um enorme sucesso e lidera o ranking de vendas da empresa. A revista da empresa decide entrevistar todos os envolvidos no projeto, incluindo o fotógrafo Tae-hyung. Durante a entrevista, Kim elogia Yoon Sang por ser um líder de equipe confiável e diz que seu apoio a ajudou a crescer rapidamente. Mas ela também menciona outra coisa. Sempre que se sente frustrada, seu maior conforto é voltar para casa, onde pode reclamar livremente e até chorar. Ao ouvir isso, Tae-hyung não consegue deixar de se emocionar, pois sabe que essas reclamações sempre foram direcionadas a ele. Quando chega a vez de Tae-hyung falar, ele explica que já considerou desistir da fotografia, mas alguém o incentivou a pegar a câmera novamente, dizendo que só assim entenderia seus verdadeiros sentimentos. Por causa das palavras dessa pessoa, ele redescobriu seu amor pela fotografia. Enquanto diz isso, Tae-hyung e Kim se olham sem perceber, um momento que Yoon Sang nota silenciosamente. Mais tarde, naquela noite, Tae-hyung leva Woo-ju para casa como de costume. Ao entrar, percebe que Kim está tendo dificuldade para lidar com tudo sozinha. A casa está um pouco bagunçada, mostrando o quanto tem sido difícil para ela. Mais tarde, quando Kim retorna para casa novamente, encontra a casa cuidadosamente limpa. O arroz fresco está pronto na panela, e um pequeno bilhete de Tae-hyung lembra-a de se alimentar corretamente, mesmo quando estiver ocupada. Ao ver isso, Kim se sente profundamente emocionada, enquanto lembranças do tempo que passaram juntos voltam à sua mente. Enquanto isso, Tae-hyung luta contra a solidão. Comendo sozinho em casa, ele frequentemente imagina Kim e Woo-ju sentados à sua frente à mesa. Só quando percebe que apenas sua imaginação entende o quanto sente falta deles de verdade. Quando seus amigos visitam sua casa, percebem que o lugar está cheio de adesivos infantis, cartazes educativos e brinquedos. Tae-hyung diz casualmente que apenas queria mudar o estilo da decoração, mas seus amigos rapidamente percebem a verdade. Suas prioridades já mudaram. Pouco depois, Kim recebe outra mensagem de Yoon Sang. É hora do terceiro encontro deles. Sentindo-se inquieta, Kim compartilha seus pensamentos com sua melhor amiga. Apesar da gentileza de Yoon Sang, algo em seu coração se sente pesado. Sua amiga explica que, às vezes, a bondade de alguém sobre quem você não tem certeza pode
criar pressão. Ainda assim, ela incentiva a ir ao encontro para finalmente entender seus verdadeiros sentimentos. Kim concorda e vai com Yoon-sang a um lar de bem-estar infantil, onde levam presentes para as crianças. Mas mesmo enquanto passa o tempo lá, Kim não consegue parar de pensar em Tae-hyung. Ela lembra que Tae-hyung também viveu em um lar de bem-estar no passado. Naquela época, as refeições eram simplesmente uma questão de sobrevivência para ele. Só depois de conhecer Kim, ele aprendeu que compartilhar uma refeição com alguém de quem se gosta dá ao alimento seu verdadeiro significado. Nesse momento, Kim recebe uma ligação de uma colega, que lhe diz que Tae-hyung pode estar partindo para os Estados Unidos naquela mesma noite. Em pânico, Kim fica imediatamente ansiosa. Na realidade, no entanto, a pessoa que vai embora é o marido da fotógrafa Amy, Sr. Zhao. Após finalmente assinar os papéis do divórcio, Sr. Zhao decide deixar o país. Mesmo depois do divórcio, ele ainda não consegue se desligar completamente da mulher que ama. Mais tarde, Amy percebe o quanto seu marido havia se tornado parte de sua vida. Sem ele, até coisas simples de repente parecem estranhas. Percebendo seu arrependimento, Amy confessa a Tae-hyung que afastou seu marido por medo, embora o amasse profundamente. Ela diz a Tae-hyung que já se arrepende de sua escolha, mas ele ainda tem tempo de buscar a pessoa que realmente ama. Ao ouvir isso, Tae-hyung imediatamente leva Amy ao aeroporto para que ela possa tentar impedir o homem que ama antes que seja tarde demais. Naquele mesmo momento, a chuva começa a cair do lado de fora do lar de bem-estar. Ao observar a chuva, Kim se lembra de todos os momentos que compartilhou com Tae-hyung. Finalmente entendendo seu próprio coração, Kim pede desculpas a Yoon-sang e corre para o aeroporto. No aeroporto, Tae-hyung chega com Amy para encontrar o Sr. Zhao. Kim corre pelo terminal lotado e acredita erroneamente que Tae-hyung é quem está partindo. Reunindo toda sua coragem, Kim finalmente confessa seus sentimentos a ele. Desta vez, ela se recusa a partir com arrependimentos. Logo após dizer essas palavras, Kim beija Tae-hyung. Por um momento, ele fica atônito. Em seguida, ele a puxa suavemente para mais perto e retribui o beijo com todas as emoções que vinha segurando. E com Kim finalmente percebendo quem realmente ocupa seu coração, o episódio 10 termina aqui. O episódio 11 começa com Kim finalmente entendendo onde seu coração realmente pertence. Os dois finalmente confirmam que o amor que sentem um pelo outro é real. De pé juntos no aeroporto, Tae-hyung compartilha silenciosamente o que sentiu durante esse tempo. Por muitos anos, ele havia se acostumado a voltar para uma casa silenciosa e vazia. Mas depois de conhecer Kim e Woo-joo, aquele silêncio se tornou insuportável. Em vez disso, ele passou a valorizar a energia viva de Woo-joo e cada momento simples que passava com Kim. Agora, para Tae-hyung, tanto Kim quanto Woo-joo se tornaram partes insubstituíveis de sua vida. No dia seguinte, Kim se encontra com Yoon-sang e pede desculpas sinceramente. Ela lhe diz gentilmente que os sentimentos que tinha por ele agora fazem parte do passado, porque há alguém por quem realmente se importa. Yoon-sang já havia adivinhado que a pessoa que Kim amava era Tae-hyung. Como sempre, ele responde com bondade silenciosa e lhe deseja felicidade. Antes de se separarem, Yoon-sang revela algo que Kim não sabia. Tae-hyung havia realmente participado do evento do jardim de infância de Woo-joo naquele dia. Embora desapegar não seja fácil para ele, Yoon-sang ainda espera que a pessoa que ama viva feliz. Mais tarde, Tae-hyung leva Woo-joo ao parque para brincar. O garotinho diz alegremente a Tae-hyung que gosta muito dele, o que enche Tae-hyung de alegria. Após o trabalho, Kim se junta a eles e os três caminham de mãos dadas até em casa. Tomado pela felicidade, Tae-hyung de repente grita do andar de baixo do condomínio que Kim é sua namorada. Quando Kim se vira, percebe que muitos vizinhos se reuniram atrás deles. Cercada por aplausos e calorosas felicitações, Kim fica vermelha de vergonha e rapidamente corre para o andar de cima. Tae-hyung, no entanto, declara com orgulho que quer que o mundo inteiro saiba o quanto a ama. Kim lembra-lhe que, no trabalho, eles devem manter o relacionamento em sigilo para evitar fofocas desnecessárias. Ao ouvir isso, Tae-hyung fica um pouco ciumento e se pergunta se ela está preocupada por causa de Yoon-sang. Para provar seus sentimentos, Kim de repente o beija. Tae-hyung responde ao beijo com felicidade. Mas, quando o momento se torna mais romântico, Woo-joo de repente corre entre eles, interrompendo-os com sua curiosidade brincalhona. Naquela noite, Tae-hyung se prepara para sair, mas Woo-joo bloqueia a porta e se recusa a deixar seu tio ir. Para acalmá-lo, Kim e Tae-hyung acabam empurrando Woo-joo pelo bairro no carrinho algumas vezes. Durante a caminhada, Tae-hyung faz uma sugestão inesperada. Ele quer voltar a morar com eles e continuar vivendo juntos. Kim concorda imediatamente, mas impõe uma condição. Se ele se mudar de volta, não poderá sair novamente sem avisá-la. Logo depois,
depois, Tae-hyung retorna ao apartamento. Os três começam a viver juntos novamente, e a rotina diária rapidamente se enche de calor e risadas. Sempre que Kim chega do trabalho e vê Woo-ju e Tae-hyung esperando por ela, sente-se incrivelmente feliz. Um dia, no entanto, Kim descobre acidentalmente que o nome de contato que Tae-hyung salvou para ela no celular ainda é residência temporária. Tae-hyung explica rapidamente que salvou há muito tempo e simplesmente esqueceu de mudar. Curiosa, ela pede para ver qual nome ela salvou para ele. Os dois começam a discutir de forma brincalhona sobre isso. À medida que o relacionamento deles se aproxima, Tae-hyung frequentemente tenta compartilhar momentos mais carinhosos com Kim. Mas toda vez que se aproximam, Woo-ju surge por perto, observando-os cuidadosamente como um pequeno supervisor. O garotinho parece entender o relacionamento deles e continua interrompendo, deixando o casal, ao mesmo tempo divertido e envergonhado. No meio de toda essa felicidade, um novo desafio surge silenciosamente. Um dia, Kim e Tae-hyung recebem uma carta do Tribunal de Família. Para se tornarem os guardiões legais de Woo-ju, eles devem comparecer a uma audiência e apresentar documentos, provando sua capacidade de cuidar da criança. Kim fica preocupada, mas Tae-hyung a tranquiliza, dizendo que ninguém no mundo poderia cuidar de Woo-ju melhor do que eles dois. A partir desse dia, eles começam a preparar documentos e reunir informações para mostrar ao tribunal sua sinceridade. Durante esse tempo, a melhor amiga deles percebe que Kim mudou o apelido de Tae-hyung no celular para Minha Casa. Quando questionada sobre isso, Kim admite abertamente que está profundamente satisfeita com sua vida atual. Sempre que se sente cansada, apenas pensar no lar que compartilha com Tae-hyung e Woo-ju a enche de força. No entanto, os dois nem sempre concordam em tudo, especialmente quando se trata de educação infantil. Tae-hyung é mais rígido, insistindo que Woo-ju se vista adequadamente e durma na hora certa. Kim, por outro lado, acredita que às vezes é bom ser um pouco mais relaxada. Vendo que Woo-ju tem estado cheio de energia ultimamente, Tae-hyung sugere fazer uma viagem em família, mas a viagem rapidamente se transforma em uma série de pequenos contratempos. Woo-ju pega o celular de Kim e acidentalmente estraga a navegação de Tae-hyung, fazendo-os dirigir em círculos. Depois, tentam comer em um restaurante elegante, apenas para descobrir que o local não permite crianças. Mesmo com esses pequenos contratempos, o bom humor deles nunca desaparece. Sob o sol brilhante, Kim e Woo-ju caminham pelo bosque de mãos dadas enquanto Tae-hyung registra o momento com sua câmera. Para eles, essa felicidade simples é mais preciosa do que qualquer outra coisa. Ainda preocupada com a próxima audiência no tribunal, Kim se sente ansiosa. Tae-hyung lhe dá um trevo de 4 folhas e diz que a sinceridade e o amor deles por Woo-ju certamente trarão boa sorte. No caminho de casa, eles param em uma área de descanso. Enquanto procuram o brinquedo de dinossauro perdido de Woo-ju, Kim solta sua mão por apenas um momento e, num piscar de olhos, Woo-ju desaparece. Em pânico, Kim e Tae-hyung procuram freneticamente pelo local lotado. Finalmente, pedem à equipe do balcão de informações que transmitam uma mensagem descrevendo Woo-ju. Vendo Kim à beira do desmaio, Tae-hyung continua a busca desesperadamente. Felizmente, uma mulher bondosa encontra Woo-ju e o leva em segurança ao centro de atendimento. Tomada por alívio, Kim abraça Woo-ju com força, percebendo o quanto estava aterrorizada de perdê-lo. Naquela noite, mesmo depois que Woo-ju adormece, Kim continua se culpando por ter soltado sua mão. Tae-hyung a abraça suavemente e a conforta, lembrando-a de que não deve perder a confiança se quiser continuar sendo uma guardiã confiável para Woo-ju. Graças às suas palavras, Kim finalmente se acalma. No dia seguinte ocorre a audiência no Tribunal de Família. Por causa do trabalho, Kim chega um pouco atrasada. Quando entra correndo na sala de audiência, fica chocada ao descobrir que a investigadora responsável pelo caso é a mesma mulher que ajudou a encontrar Woo-ju na área de descanso no dia anterior. Após revisar os documentos deles, a investigadora expressa preocupação. As horas de trabalho de Kim são irregulares, e ela frequentemente depende de Tae-hyung ou de vizinhos para cuidar de Woo-ju. Ela também menciona o pai de Tae-hyung e o incidente anterior envolvendo o dinheiro do seguro. Tae-hyung promete que tais problemas nunca mais acontecerão, mas a investigadora explica calmamente que, uma vez envolvidos dinheiro e conflitos familiares, o futuro se torna difícil de prever. Kim faz o seu melhor para explicar o amor e a responsabilidade que ela e Tae-hyung sentem por Woo-ju. No entanto, a investigadora permanece cautelosa. Em sua opinião, uma criança precisa de um ambiente estável e seguro, não de guardiões que ainda podem estar aprendendo a lidar com tais responsabilidades. Considerando tudo, incluindo o incidente em que Woo-ju desapareceu brevemente, a investigadora chega a uma conclusão difícil. De acordo com sua decisão, Kim e Tae-hyung não podem ser aprovados como guardiões legais de Woo-ju, e esse julgamento inesperado ameaça separar a pequena família que eles construíram juntos. O episódio 11 termina aqui.
Antes de prosseguirmos para o episódio final, episódio 12, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Eu gasto muito tempo preparando cada resumo e assistindo cuidadosamente ao drama para poder trazer a história da melhor forma possível. Episódio 12 começa. Kim decide se recompor e valorizar esta última oportunidade de provar que ela e Tae-hyung são capazes de cuidar de Woo-ju. Infelizmente, no dia em que a investigadora planeja visitar a casa deles, Tae-hyung precisa sair para uma viagem de negócios inevitável. Isso deixa Kim sozinha para lidar com a inspeção. Mesmo antes da visita, Kim limpa nervosamente toda a casa, certificando-se de que cada canto esteja perfeito. Ela quer que a investigadora veja um lar acolhedor e cheio de amor, onde Woo-ju possa crescer em segurança, mas a vida raramente segue exatamente como planejado. Enquanto preparava a casa, Kim percebe de repente que Woo-ju está com febre. Ela rapidamente procura a caixa de remédios, mas naquele momento ouve Woo-ju chorando do lado de fora. Kim corre em pânico e descobre que o garotinho escorregou ao descer as escadas e se machucou. Felizmente, a investigadora visitante chega exatamente nesse momento e consegue segurar Woo-ju antes que ele caia gravemente. No entanto, a cena cria um terrível mal-entendido. Acreditando que Woo-ju pode ter se machucado por negligência, a investigadora imediatamente chama a polícia. Após ouvir o relato, a polícia conclui que Woo-ju pode estar vivendo em um ambiente inseguro e decide agir com urgência. Eles removem temporariamente Woo-ju do lar e o colocam sob cuidados protetivos. Kim tenta desesperadamente explicar, entre lágrimas, que se distraiu apenas por um momento e que não pode viver sem Woo-ju, mas a polícia não pode ignorar o procedimento. Apesar de seus prantos, eles levam Woo-ju embora. Ao vê-lo sair no carro da polícia, Kim quase desmaia de tristeza. Naquela noite, Tae-hyung retorna de sua viagem de negócios. Ao saber do que aconteceu, ele corre para o lado de Kim. Kim se culpa repetidamente, acreditando que sua desatenção causou o ferimento de Woo-ju e levou a essa terrível situação. Tae-hyung a segura suavemente enquanto ela chora, ajudando-a a se acalmar e processar tudo o que aconteceu. Um dia, a avó vizinha chama Kim para conversar. Kim se abre, dizendo que realmente quer fazer parte da família de Woo-ju, mas tudo o que aconteceu a fez duvidar se é capaz de criá-lo. A avó então revela um segredo. O homem que Kim sempre acreditou ser seu filho, na verdade é seu genro. A filha dela faleceu há muitos anos, e após essa tragédia, o genro se mudou para fazer companhia à avó. Todos os dias, ele conta piadas bobas apenas para animá-la. Mesmo que a avó tenha incentivado-o a seguir sua própria vida, ele recusou. Para ele, ficar ao lado dela e cuidar dela se tornou a parte mais significativa de sua vida. Com isso, a avó aprendeu algo importante. Ser família não é ter o direito oficial de se preocupar com alguém. A verdadeira família se constrói através do cuidado, apoio e da conexão que as pessoas compartilham entre si. Suas palavras finalmente ajudam Kim a se livrar da pressão que carregava. Em vez de focar em direitos e títulos, Kim cuidadosamente separa as roupas, brinquedos, remédios e outros pertences de Woo-ju. Ela os leva ao centro de proteção à criança e pede à equipe que os entregue à família temporária que está cuidando de Woo-ju, esperando que o mantenham bem enquanto passam tempo juntos. Em seguida, Tae-hyung se abre sobre seu passado. No funeral do irmão, ele se recusou a assumir a responsabilidade por Woo-ju porque acreditava não saber amar ninguém corretamente. Mas após conhecer Kim, ele finalmente aprendeu o que amor e família realmente significam. Tae-hyung diz a Kim que ela deve confiar nele e parar de carregar tudo sozinha. Eles podem aprender juntos e enfrentar cada desafio lado a lado. Suas palavras aliviam o peso no coração de Kim. Determinado a trazer Woo-ju de volta para casa, o casal começa a se preparar seriamente. Eles instalam grades de segurança, câmeras e várias outras medidas de proteção na casa. Os vizinhos também ajudam, auxiliando nas instalações e trazendo suprimentos úteis. Logo depois, a polícia chama Kim e Tae-hyung para prestar depoimentos sobre a situação de Woo-ju. Após revisar o caso, a polícia acredita que a ação de emergência tomada anteriormente pode ter sido excessiva. Eles também revelam algo surpreendente. Yoon-sung também ajudou silenciosamente. Ele contratou um advogado, visitou os professores e vizinhos da creche de Woo-ju, coletando depoimentos e assinaturas em apoio a Kim e Tae-hyung. Finalmente, Kim recebe a notícia que esperava. A ordem de proteção emergencial de Woo-ju foi cancelada. Quando o garotinho retorna para casa, Kim e Tae-hyung ficam tomados de felicidade. Em seguida, a investigadora realiza outra visita domiciliar. Ela nota que cada parte da casa foi cuidadosamente adaptada para a segurança de Woo-ju. Ela também revisa a petição organizada por Yoon-sung e o álbum de fotos preparado por Tae-hyung, cheio de memórias de Woo-ju crescendo cercado de amor. Os depoimentos dos vizinhos nas fotos mostram claramente que Woo-ju sempre viveu em um ambiente feliz e acolhedor. Finalmente, chega o dia da audiência no tribunal. Os dois adultos ansiosos
esperam nervosamente pelo veredito. Por fim, o juiz anuncia o resultado. O tribunal nomeia oficialmente Kim como guardiã legal de Woo-ju. Com a revisão concluída com sucesso, Kim, Tae-hyung e Woo-ju iniciam um novo capítulo de suas vidas juntos. Mais tarde, Kim agradece a Yoon-sang por tudo o que ele fez. Ela descobre que ele em breve irá trabalhar nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, percebe que o aniversário de Woo-ju se aproxima na próxima semana. Para preparar a celebração, Tae-hyung chama seus 2 melhores amigos para ajudar. Os vizinhos também participam com entusiasmo, comprando comida, decorando o local e preparando pratos deliciosos. No aniversário de Woo-ju, o garotinho chega vestindo um pequeno terno, parecendo incrivelmente adorável. Todos que se importam com ele se reúnem para a celebração. Tae-hyung faz um discurso emocionante, agradecendo a todos por apoiá-los e ajudar Woo-ju a crescer cercado de amor. Nesse clima caloroso e alegre, Tae-hyung, Kim e Woo-ju ficam juntos como uma família. Enquanto Tae-hyung levanta a câmera e captura o momento, os 3 compartilham uma foto que preserva perfeitamente sua felicidade. E com esse lindo momento, o drama chega ao fim. Obrigado por assistir. Um beijo e tchau, tchau.